Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela. Bom, então estávamos aqui antes de parar dessa parada técnica, né? Só confirmando aqui as datas das provas, mais uma vez confirmando, 6 de abril, 8 de junho são as datas. Depois eu marco reposição final mais para frente, né? Mas sempre nossos encontros são às terças, então fica meio óbvio que tudo que vier aqui vai ser sempre na terça-feira à noite. Tawane, prazer em revê-la. Estou vendo você pela câmera hoje. Tudo bem? Bom, então já estão cientes aí, vamos ter as provas e à medida que os assuntos forem evoluindo, a gente vai tendo os trabalhos que eu vou passando para vocês. Esses trabalhos são sempre, eu passo aqui para vocês, vocês vão fazer os exercícios cada um em casa, individualmente, e aí na outra semana vocês me entregam por e-mail, né? E aí depois eu faço a correção e divulgo as pontuações. Bom, aí essa foi a parte que foi mais atualizada, né? Porque sempre eu faço essas atualizações. Então, aqui a bibliografia básica complementar, só explicando de novo, né? Essa parte, quando eu coloco na ementa bibliografia básica, são os livros que eu sempre uso e são os que eu recomendo para vocês, certo? Então, esses aí são os que vocês devem adquirir. Né? Não vou pedir para adquirir todos, né? Mas um deles é fundamental para que vocês estudem. Tá difícil agora porque correio não funciona direito, mas tem e-book, então se você tiver como encontrar o e-book, vai ser legal. Comprando, sim, né? Incentivando que vocês comprem, né? Se vai baixar, aí não é comigo, que a questão tem a ver com pirataria, aí não vou falar disso, né? Mas tem os e-books disponíveis e tudo mais. Maxwell, depois isso aí vai ser visto. Depois, bem depois. Bom, então os livros que eu indico são esses aí, tá? Na verdade, nessas aulas remotas, né, eu tenho a vantagem, né? Geralmente eu não levava muito livro, né? Porque vocês sabem que eu andava até a pandemia de ônibus, então para andar de ônibus com um monte de livro não era muito legal. Então, na aula remota, pelo menos eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês, né, a minha pequena, singela biblioteca. E aqui estão alguns livros que, né, vocês vão usar durante o semestre. Deixa eu me virar aqui. Espero que eu não derrube nada na minha cabeça. Se eu derrubar, não se preocupem, eu sobrevivo. Vamos lá. Começando por... Então, o primeiro livro que está aí aparecendo, né, é esse aqui, é o Manual de Direito do Consumidor, que é do Antônio Herman Benjamin, da Cláudia Lima Marques e do Leonardo Bessa. Né? Esse é um dos livros que eu indico para vocês. E esse tem uma edição mais nova, né, que é essa aqui, inclusive, né, que chegou coincidentemente hoje para mim aqui. Né? É a edição de 2021, né, a 9ª edição. Tá? É interessante comprar a edição mais nova, mas também pode usar as edições mais antigas. Só não vai usar a primeira, né, a segunda, porque está muito desatualizado. Mas aqui vale aquela mesma dica de sempre, né? Livros com até 3, 4, 5 anos aí da última edição. Então, 2016 para cá dá para usar sem problemas, sem maiores problemas. É só tomar cuidado para ver se não teve nenhuma nova decisão do STJ ou do próprio STF, né? Tratando disso. E agora também tendo cuidado para acompanhar, né, como está esse andamento da pandemia, porque houve algumas leis, né, como eu vou mostrar para vocês depois, que trouxeram algumas regras diferentes aí para o período durante a pandemia da Covid-19, né? Então, é uma indicação aqui para vocês, é esse livro. O outro, esse aqui. O outro livro que está aí na sequência é esse do Felipe Braga Neto, Manual de Direito do Consumidor, à luz da jurisprudência do STJ. Esse também aqui é na edição mais recente, a 16ª edição
já a edição de 2021. Esse livro é bem interessante para quem tiver interesse em estudar também com base nos entendimentos, nas decisões do STJ, né? Então, o Felipe Braga Neto dá essa visão, além da doutrina, também para as decisões judiciais. Outro livro é esse aqui, o terceiro, que está na sequência, é esse aqui do José Geraldo Brito Filomeno. Essa edição que eu tenho é mais antiga, hoje ela mudou e já não é mais Manual de Direitos do Consumidor, hoje é só Direitos do Consumidor. O nome está só com esse destaque aqui agora, né? A nova edição, a última que foi de 2018. Direito do consumidor tem essa característica, os autores eles demoram um pouco para atualizar as edições. Então, às vezes, você vai encontrar a edição mais recente do livro de 3 anos atrás, né? E aí, geralmente, eles esperam mais um pouco para atualizar. Como esse aqui já tem 3 anos, é provável que daqui para o meio do ano saia uma nova edição desse livro do Filomeno, né? Então, quem tiver interesse em comprar esse aí, é bom esperar um pouquinho mais, né, para ver se sai a nova edição. O Bruno Miragem, esse eu não tenho aqui, curso de Direito do Consumidor, mas eu tenho a versão digital. Aí tem o Risato Nunes. Vem cá, Risato. Aqui o Risato Nunes, curso de Direito do Consumidor, né, que está aí na edição 14, essa minha é um pouquinho mais antiga, a 12ª. Então, 14ª edição que foi do ano passado, e o último deles que eu indico é esse aqui, o livro do Flávio Tartucci e do Daniel Amorim, Assunção Neves, Manual de Direito do Consumidor, Direito Material e Processual, né? Não que os outros não tenham a parte processual, tem também, mas aí o Flávio Tartucci deixa claro aqui nessa parte. Se vocês observaram, tem alguns autores aí que vocês já conheceram de outros carnavais, né? Como, por exemplo, o próprio Flávio Tartucci, né? Que é autor de Direito Civil também, né? Então, o Flávio Tartucci, ele também escreve no Direito do Consumidor. Há alguns autores aqui especificamente de consumidor, como a Cláudia Lima Marques, o Felipe Braga Neto, Filomeno, Bruno Miragem, o Risato Nunes, né? Mas o Risato acho que escreve também Direito Civil, metodologia, tem outras áreas que vocês encontram, né, dele. Mas o que fica aqui como dica, né? Primeiro, esses autores quase todos, eles seguem posicionamentos muito parecidos, então você não vai ter aqui tanto trabalho, certo, para escolher o autor, como foi lá em Constitucional, que eu dizia valendo e tal, porque, né, tem posicionamentos diferentes. Aqui não é bem assim, certo? O que eu indico é isso. Se você já é fã do Tartucci, já lê o Flávio Tartucci como seu autor preferido de Direito Civil, adquira ele, tá? Se você já conhece a forma que o Risato Nunes escreve, então siga por ele, e assim vai, né? Porque os autores aqui vão ter pequenas diferenças, não muitas, né? E aí, geralmente, é só mais para ficar ligado na edição, né? Para tentar adquirir uma edição mais nova possível, para estar por dentro dos posicionamentos jurisprudenciais, já que muda muito pouco aqui em relação à lei, né? O próprio Código do Consumidor muda pouco nos últimos anos, há algumas leis esparsas, mas que você consegue dar conta mesmo com as edições aí um pouco mais antigas, certo? Então, adquirir um desses e seguir em frente aí com as leituras, né? Não é nada do outro mundo. Aqui, consumidor é bem tranquilo para entender como é que ele funciona, tá? Deixa eu recolocar aqui os livros. Tem outros aqui que depois eu vou mostrar a vocês, que são da bibliografia complementar, que à medida que a gente for evoluindo nas aulas eu mostro. Aí tem de tudo aqui um pouco, né? Tem desde Bauman, outro livro da Cláudia Lima Marques, né? Que foi um livro lançado ano passado para comemorar os 30 anos do Código, né? Que foi comemorado ano passado. O Sérgio Cavalieri Filho, né? Que é de responsabilidade civil, mas também escreve aqui, ou civil. Gaio Júnior, Leonardo Garcia, Cláudia Lima Marques, Letícia Mel, Bruno Miragem, Risato Nunes de novo, Antônio Porto, Alfredo Rangel, Fábio Schwartz e Romeu Tomé. Então, esses livros da complementar são os que eu uso de vez em quando. Então, se eu tiver que usar algum deles, eu passo alguma indicação, ou então um trecho do texto que for para ser lido, certo? Mas como eu disse que não vai ter resenha crítica e não deve ter relatórios, então é bem provável que a gente não precise deles com tanta, né,
com tanta brevidade, certo? É só para quem quiser aprofundar os estudos, e aí ficam inclusive dicas, né? Como vocês já passaram aí da metade do curso, se alguém quiser escrever sobre consumidor no TCC, aí estão algumas dicas importantes de livros que vocês vão poder ler, né? Para aprofundar seu conteúdo, seu conhecimento aí na disciplina, tá? Fabrício Bolzan de Almeida, esse eu ainda não conheço. E manda para a gente escanear. Se você quiser escanear, não vou mandar não. Depois vocês encontram aí um jeito de adquirir. Esse eu não conheço ainda, Afrânio, o Fabrício Bolzan. Depois você me passa, pelo menos o sumário, para eu dar uma olhada, porque se tiver, né, se for parecido com os desses aqui, não tem problema, tá? É porque esses aqui eu uso mais, porque são os mais conhecidos, são os que geralmente são mais citados nas decisões lá do STJ e tal. Então, são os autores que sempre, você indo por eles, você não vai ter erro, né? Porque são os que estão aí sempre na crista da onda, estão sempre na vanguarda do direito do consumidor, tá? Então, essa ementa, né? Eu vou passar essa ementa para vocês amanhã, tá? Eu deixo lá no sistema para vocês. Eu achei aqui, professor, mas é esquematizado. Aí de novo, né? Vale aquela dica lá de constitucional, esqueça esse esquematizado, deixe para quando for estudar para concurso, porque esquematizado é quando você já sabe do assunto e aqui vocês ainda vão aprender. Então, por mais fácil que seja, é melhor estudar por um livro realmente de doutrina, né? Pessoal, até aqui alguma outra dúvida? Se tiverem que perguntar, eu vou dar as costas um pouquinho só para colocar os livros de volta, mas estou ouvindo vocês. Então, se tiver alguma pergunta aí, pode ligar o microfone. Esse livro, ele é da Saraiva, é de 2020, mas é esquematizado. Também. Então, fuja dele. Pelo menos agora, né? Depois você adquire, coloca na sua lista para eventuais, né, concursos que você for fazer. Bom, gente, deixa eu explicar aqui. Eu vou colocar já os slides, né? Mas nesse primeiro slide vai ter uma explicaçãozinha bem legal sobre como são aqui as aulas e tudo mais. Porque, como eu disse a vocês, eu me adaptei e nesse 1 ano praticamente de adaptações, né, vieram aí novas ideias e novos conceitos. Tenho muito a aprender ainda, porque nessa sala tem influencers aqui super famosas e que sabem muito mais do que eu. Estou falando da Tawane entre eles, né, que sabe muito bem, e depois eu vou aprender mais com ela, como, né, ter aí esses acessos e como ter tantas, né, tantas funções simultâneas aí. Mas estou aprendendo aos pouquinhos, né? Nesse ano que eu estou aqui nas aulas remotas, eu aprendi um pouquinho mais a mexer nas redes sociais e estou aprendendo a ser, né, mesmo que não era contra gosto, né, mas não era bem o que eu pensava para a minha vida como meta, né, para ser youtuber. Então, tem algumas coisas aqui que eu vou explicar para vocês agora, tá? Mas aí eu já vou emendar com a explicação sobre o que vai ser dessa aula, dessa primeira aula, do que foi falado alguns minutos atrás. Bom, então aí, né, meu nome, José Claudemir Bezerra Cardoso, e-mail para contato de novo aí. Aí só a explicaçãozinha básica, né, o material das aulas, os slides, os textos, os exercícios, o conteúdo programático vão ser disponibilizados no portal da CEUNE, lá onde vocês têm acesso, né, sempre. Nessas primeiras aulas eu vou... Não é fácil não, meu professor. Tem que se virar em 10. Eu sei. Eu tô vendo. Eu não faço um texto do que você faz lá nas redes sociais e já tô pedindo arrego para dizer, para falar o ditado. Então, realmente é difícil, é complicado, né? Como diz o ditadozinho lá, né? Quem vê close não vê corre, né? É isso. Então, esse material todo, né, vai ficar disponível lá no portal para vocês. Aí nas primeiras aulas, como sempre, tem algum aluno que ainda não conseguiu se matricular, não está tendo acesso ao site e tal, aí eu vou mandando para o Afrânio, que é o representante de vocês, como eu fiz hoje. Eu mando o link e mando a senha da aula, tá? Eu sempre vou mudando a senha da aula toda semana para garantir que sempre estejam aqui presentes os nossos, né? Somente nós, né? Eu e vocês, os meus alunos, devidamente matriculados e tudo mais.
são medidas de segurança básicas, já que nossas aulas são remotas, para evitar aqueles episódios lamentáveis que a gente vê de vez em quando aí em aulas, né? De pessoas que não são da faculdade, que são de outros lugares, que chegam só para tumultuar o ambiente. A gente não quer isso, então a senha vai mudando toda semana por razões de segurança, mas sempre vai sendo informado lá no site e eu vou informando também ao Afrânio, o representante. Nas primeiras semanas. Depois, quando todo mundo tiver matriculado, aí a gente fica só com acesso pelo site, tá? Aí sim, essa parte aqui. Essas aulas todas estão sendo devidamente gravadas, né? E essas aulas vão ficar disponíveis por meio de links que vão direcionar para o canal do YouTube, chamado Claudemir Cardoso, o meu canal do YouTube, né? Lá vão ficar todas essas aulas gravadas em formato remoto, tá? Na verdade, não só essas, né? As aulas do ano passado já estão lá, né? Então, as aulas de consumidor do ano passado já ficaram lá. As aulas de constitucional ficaram lá também. As aulas de sucessões que eu vou dar esse ano, esse semestre, também vão ficar. Aí vocês vão lá nas pastinhas, vai ter lá, né, direito do consumidor e tal. Quem quiser ficar ligado, não só no site, mas quem quiser receber as notificações, vai lá, me segue, né? Aquela historinha básica. Então segue lá, vai botar lá no sininho para receber notificações, que aí nem precisa estar acessando o site, né? Para ter acesso às aulas depois de gravadas, né? Então, tem esse outro formato. Mas aí não se preocupem que essa parte aí que a gente conversou no começo da aula, eu aprendi, foi outra coisa que eu aprendi também, né? É uma coisa básica, mas tem que ser aprendida. Então, eu aprendi a editar os vídeos, então essa parte vai ser cortada. Não entra lá, né? Então, não se preocupem aí quem falou sobre as questões que a gente conversou no começo aqui. Essa parte vai sair, né? E o que vai ficar gravado é só o que eu for falando aqui realmente das aulas, né? Então, só a partir daquela leitura lá do conteúdo programático para frente é que vai ter a aula colocada lá no YouTube, tá? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Só podia ser o Maxwell mesmo. O Whindersson Cardoso, todo youtuber. Influência digital é ele. Ainda vou aprender a ser. Ainda aprenderei mais. Então é isso, né? Então vocês vão ter acesso às aulas, certo? Foi uma coisa que os alunos dos semestres passados gostaram muito, né, desse acesso, porque fica mais fácil. Vocês sabem que eu falo rápido e aí não é fácil, né, ficar aí na casa de vocês. Às vezes a conexão não ajuda. Então, o ideal é ficar focado aqui, focada, prestar atenção no que eu vou falando, prestar atenção nas aulas. Depois pega o slide, se quiser, né, revisar, vai poder revisar quantas vezes quiser, vai, volta, coloca pausa, né, lá na parte que, né, volta, na parte que você não entendeu bem, enfim, vai ter todas essas opções, todos esses artifícios lá também no YouTube, certo? Então, além disso, tem outros experimentos que eu faço lá, estão começando ainda, mas basicamente as aulas estão todas lá, estarão todas lá, certo? Bom, diante disso, então, vamos começar um pouco aqui vamos conversar, né, um pouquinho nesses minutos que nos restam. Vamos conversar um pouquinho sobre o direito do consumidor, passando para vocês algumas noções gerais, certo, sobre a disciplina, que serão os assuntos das nossas aulas, né? Lembrando que na próxima semana a gente vai ter um momento aí, né, bem diferente na nossa história, que é um carnaval sem carnaval, né? Porque no calendário da gente, da CEUNI, está constando lá o carnaval. Mas, como vocês sabem, né, os governos não permitiram que houvesse festas por razões óbvias, né? Então, a gente vai ter aquele período ali sem aula, né? Segunda, terça e quarta, dias 15, 16 e 17. Não vamos ter aula, então, próxima terça, dia 16, não tem aula de consumidor. Então, a gente só se encontra daqui a 15 dias novamente, né? Aqui nesse formato remoto, então só no dia 23. Então, as aulas, né, essa aula de hoje, esse finalzinho, a aula do dia 23, vão ser, né, essas aulas sobre as noções gerais do direito do consumidor. Então, eu vou passando as ideias básicas, né, as ideias fundamentais que serão interessantes aqui, para que vocês compreendam o conteúdo dessa disciplina, tá? Então, começando pelas origens remotas do direito da proteção do consumidor, a gente não vai falar disso, né? Inclusive, tem até artigos aí de autores, né, que já trataram disso. Não fale do Código de Hammurabi, pelo amor de Deus, né? Então, já se falou tanto disso ao longo da história, então deixa lá para o direito civil. Logicamente, aqui não teve, né? É por isso que eu coloco como
origens remotas da proteção do consumidor, porque não houve lá na Babilônia, na Índia antiga, né? No antigo Império Hindu, no Império Romano não houve, né? Nos códigos de Hammurabi, Massu, Manu e na Lei das 12 Tábuas, normas específicas sobre consumo, né? Havia as relações de consumo porque elas sempre existiram na nossa sociedade humana, mas não eram tratadas como direito do consumidor. Direito do consumidor é uma invenção nova, mais nova, inclusive, do que o próprio direito constitucional que eu dizia lá no segundo período. É uma disciplina relativamente nova. Direito do consumidor é mais nova ainda, porque só vai surgir mesmo, né, com essa nomenclatura ali por idos do século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente nos Estados Unidos, e no século XX, aqui já no final do século XX, por exemplo, aqui no Brasil, quando só em 90 e 91 é que vai surgir o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, aí são origens remotas naqueles momentos em que, lá há muito tempo, né, havia o direito civil que englobava tudo, inclusive que um dia viriam a ser as relações de consumo. Nas sociedades antigas, nós tínhamos lá as formas primitivas de produção manual e consumo reduzido, né? E as formas de comércio, né, eram colocadas lá pelo escambo, né, a troca de mercadorias e troca de pessoas, ou seja, nessa realidade desses impérios antigos, era essa a realidade que imperava, né? Era a realidade que prevalecia. A compra e venda, aos poucos, ela vai sendo incorporada às sociedades à medida que o dinheiro começa a circular e ocorre a expansão do mercado de consumo. Isso ainda lá nas sociedades antigas, mas isso vai ganhando mais força, principalmente no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Aí só informações importantes, né, para deixar uma coisa bem clara, porque hoje se fala muito em globalização, né, e inclusive essas pessoas aí que estão né, capitaneando as teorias da conspiração chegam a falar até em globalismo, como se isso fosse, né, esse conceito de globalização uma coisa inventada agora. Não, né? E aí eu vou mostrar a vocês que globalização é um movimento humano, né, um movimento social, muito mais antigo do que se imagina e nunca foi tratado dessa maneira idiota que tem sido tratada por esses, né, radicais da extrema-direita e outros simpatizantes disso. Então, antes da nossa globalização, que a gente acha que é a única e exclusiva da história, não, né? Antes dela, houve outras, né? E tivemos, então, duas outras ondas de globalização, né, que ocorreram aí em épocas bem anteriores à nossa. Roma, né, foi considerada aí a expansão do Império Romano a primeira onda de globalização, né, do mundo ocidental. Então, esse vasto território aí que está, né, expresso no mapa, né, que ia desde lá, a região que hoje é do Reino Unido, Inglaterra, até o Egito, Mesopotâmia, né, até Portugal e até um pedacinho, né, da Ásia, essa foi a chamada primeira globalização, a primeira corrente de globalização que vai aparecer ali, né, que apareceu em Roma. Não estou revoltado, não, só, né, extravasando um pouco dessa realidade bizarra que a gente está vivendo hoje, né? Na segunda grande onda, né, nós tivemos as grandes navegações. Essa parte em amarelo aí, né, desse segundo mapa, era a parte conhecida, né, do mundo ocidental da época, e aí com as grandes navegações vai haver o segundo movimento de globalização, já que as grandes navegações vão levar até a Índia, né, e nesse caminho pelas Índias vai se, entre muitas aspas, se descobrindo, né, América, África, Oceania. Na verdade, nunca foram descobertos, porque sempre existiram, havia populações nativas e, claro, os europeus saíram matando, né, e escravizando essas pessoas. Então, nesse segundo movimento de globalização, houve as grandes navegações. Então, esse é considerado pelos historiadores outro movimento fundamental, até que se chega à terceira globalização, que seria essa, né? Então, essa que os tais teóricos da conspiração chamam de globalismo, na verdade é uma terceira onda de globalização, que é um fenômeno muito mais antigo, né, e que se consolidou muito mais nas outras sociedades, né? Nessa agora é uma globalização realmente de todo o planeta, né? Mas isso não deve ser visto só pela perspectiva ruim, né? Há pontos importantes, bons da globalização,
que devem ser também ressaltados, mas claro, a globalização trouxe seus efeitos colaterais, não os das teorias da conspiração, mas outros que agravaram, né, e deixaram mais claras as desigualdades entre norte e sul do planeta, né, e também entre o mundo ocidental, que é representado ali por Estados Unidos e Europa, e o resto do mundo, que seríamos nós incluídos aí nesse resto do mundo. Queríamos sair alguns anos atrás do resto do mundo, mas hoje estamos novamente lá no final da lista. Né? Basta ver que até países africanos estão melhores do que o Brasil no combate ao coronavírus. Né? Que situação que é a brasileira atual. Bom, aí, saindo disso, né, que não nos interessa tanto, porque são as origens remotas, agora sim nos interessam esses fatores que vão aparecer aí, que são as origens modernas da proteção do consumidor. Né? Esses sim são fatores relevantes que vão levar, muito tempo depois, ao surgimento do direito do consumidor. Né? Segundo os historiadores, segundo os estudiosos do direito do consumidor, a Revolução Industrial é o primeiro ponto aqui que vai trazer essa necessidade de mais à frente se ter legislações que tratem especificamente do direito do consumidor. O Maxwell agora já está tirando até a onda do Afrânio aqui, tão antigo quanto os óculos do Afrânio. Que é isso, rapaz? Cada um com seu estilo. Bom, comprei ano passado. Então não é antigo assim, peraí. Né? Se fosse de 1800 e... Não é. Eu sou amigo... Ainda bem, né? Imagina se fosse inimigo. Graças a Deus você é amigo. Então, a Revolução Industrial foi esse primeiro ponto, né? Que começa lá na Europa. Tem toda aquela questão que já foi estudada aí por vocês em outros momentos no colégio e aqui também, né? Já no curso de Direito. Então, ali pelos séculos 18 e 19, surge a Revolução Industrial, né? Que vai aparecer lá na Inglaterra, depois chega à França e ao restante da Europa, vai se expandindo para Estados Unidos e chega de maneira bem tardia aqui ao Brasil, ali pelos idos dos anos 30, né, do século passado. A Revolução Industrial ela vai trazer consigo um ponto muito importante, né, que a gente vai ver agora na sequência, que é a questão da produção em massa. Porque o que acontecia antes da Revolução Industrial era uma produção focada nas necessidades de cada pessoa, né? Uma produção individualizada. Então, era aquilo que hoje nós temos como, né, a gente chama de produção artesanal, mas não essa artesanal gourmet, né, das cervejas, hambúrgueres e tal, porque isso não é de artesanal, só tem nome, né? E é um chamativo para cobrar mais caro por um hambúrguer que você poderia comprar em qualquer restaurante por aí, bem mais barato, né? Então, é só para colocar aquele nomezinho, né? Artesanal, gourmet, para você comprar mais caro. Enfim. Então, o artesanal aqui seria no sentido, bom, tem uma pessoa que está precisando de uma cadeira, né? Ou uma mesa para colocar em casa. Então, ia lá, falava com o marceneiro, ele ia lá, né? Tirava a madeira lá da floresta, né? Fazia todo o processo, né, de transformação e vendia aquela mesa. Então, era uma pessoa que precisava, ia lá falar com a pessoa que fazia aquele produto, ele fazia, entregava a ela, e essa pessoa que precisava da mesa ou da cadeira pagava o preço por ela. Então, geralmente, você não ia encontrar naquela época, né, lojas com várias mesas, com várias opções. Não, né, você ia, quando precisava, você ia até a pessoa que fazia aquele produto e ele preparava para você. Com a Revolução Industrial, isso muda, porque agora é possível você ter as fábricas e aí você vai poder fazer a produção em massa. Então, ao invés de fazer só uma mesa para uma pessoa que precisa, naquele momento específico, você produz 1000 mesas e distribui, né, para colocar nas lojas, né, nos locais de venda. E aí, quando as pessoas vão precisando, elas vão adquirindo aqueles produtos. E aí, nos casos, né, já mais à frente, falando já de século XX e século XXI, as necessidades físicas, as necessidades reais, elas vão também se acumulando, se juntando às necessidades, digamos, que são fabricadas, né, as necessidades artificiais. Porque com o passar do tempo vai aparecendo também aqui a questão da publicidade, da propaganda, né, que vai gerando a necessidade de que as pessoas entrem na moda, né, sigam aquela moda específica, não fiquem por fora, né, não fiquem desatualizadas, né, que tenham sempre aquela marca específica
né, consigo, andando, mostrando, né, que está com aquela marca, né? Então, as marcas, os produtos, os serviços também hoje são sinônimo de status, né? E aí já numa fase que hoje seria a Revolução Industrial 4.0, né? Já nas tecnologias, na era das tecnologias, você tem aqui a criação também das necessidades artificiais. E é isso que vai levando, né, a uma produção cada vez maior de produtos e ao oferecimento cada vez maior e diversificado de serviços. Tudo isso começa lá atrás com a Revolução Industrial. Isso vai levando cada vez mais, né, a uma necessidade crescente de você ter mais produtos, mais serviços, e aí vão surgindo também, com isso, os efeitos colaterais, porque quanto mais produtos você fabrica, maiores serão as chances de que eles tenham problemas, de que eles apresentem defeitos, de que eles possam acabar, né, ocasionando danos aos consumidores, né? Então, isso vai, de certa forma, levando, com o passar do tempo, a necessidade de que sejam criadas leis que regulem isso, né, que tratem dessa relação fabricante-comerciante, fabricante-consumidor, e principalmente, né, fabricante-consumidor, comerciante-consumidor, que serão aí mais à frente as normas de consumo. Outro ponto importante, que é o segundo que está aqui, é o liberalismo, né? Ou foi o liberalismo econômico, porque com essa ideia, né, do liberalismo econômico, veio junto o dogma da autonomia da vontade, veio a questão da liberdade da contratação e a igualdade jurídica formal entre os contratantes. Isso vocês aprenderam muito bem no direito civil, na parte de contratos, porque a autonomia da vontade é quase que um dogma, né? Como está aí o dogma da autonomia da vontade, é algo que é praticamente imutável, né, nos contratos civis. A liberdade de contratação é algo também muito natural no direito civil. E a igualdade formal, né? Todos são iguais ali, o contrato faz lei entre as partes e vincula os dois da mesma maneira, beleza. Mas esse modelo, com o tempo, não vai se mostrar sustentável para o direito do consumidor, porque aqui, no direito do consumidor, vai haver uma desigualdade de fato entre fornecedor e consumidor, porque o fornecedor vai ter sempre, ou em regra, uma posição privilegiada em relação ao consumidor. Então, essas questões que são fundamentais para os contratos vão acabar tendo que ser superadas aqui no direito do consumidor. Então, mais à frente, né, quando surgem as legislações consumeristas, vai ser necessário superar esse dogma da autonomia da vontade, vai ser necessário regulamentar essa questão da liberdade de contratação, até onde ela pode ir, né, essa liberdade, e a igualdade jurídica formal vai ser transformada em igualdade material, né, que seria aí uma visão mais moderna da igualdade. Outro ponto aqui, né, que é consequência direta da Revolução Industrial, como eu falei agora há pouco, é o surgimento da sociedade de consumo em massa, né, que tem aí como resultados a expansão do comércio, a proibição da escravidão e o desenvolvimento da publicidade. Nessa ordem, mas não numa ordem cronológica tão certinha, né? Porque isso vai aparecendo em momentos distintos de acordo com cada país, né? A expansão do comércio vem principalmente por conta da questão da colonização, né? Então, metrópoles, colônias, depois um processo de independência, né, em que as colônias vão se tornando países independentes. Já no século XIX, a questão da proibição da escravidão, né? Aí vai se percebendo na questão do liberalismo que os escravos não têm como consumir, então a conversão dos escravos em operários, né, ou em trabalhadores vai ser importante para expandir essa sociedade de consumo em massa, porque agora recebendo salários, mesmo que salários, né, escorchantes, mínimos, pequenos, e com jornadas de trabalho abusivas, mesmo assim havia algum dinheiro, né, para que essas pessoas agora comprassem bens, o que não acontecia com a escravidão. Só lembrando, mais uma vez, o Brasil, né, lá no final da história, né, porque foi o último país a abolir a escravidão. Então, a proibição da escravidão foi algo fundamental, né, para expandir essa sociedade de consumo em massa. E já ali, né, no século XX, a publicidade vai ser fundamental, como eu disse agora há pouco, principalmente para exaltar as qualidades, né, esconder os defeitos, né, dos produtos, dos serviços, e também para criar falsas necessidades, para criar necessidades artificiais. Afinal de contas, realmente é necessário
trocar de celular a cada 6 meses? É necessário trocar de celular a cada ano? Né? É necessário trocar de carro a cada 2 anos? Ou a cada ano? É necessário realmente trocar, né, comprar roupas novas a cada 2 meses, 3 meses? Né? Ou como tem sido nos últimos anos, né? A moda antigamente era moda inverno, verão, outono, primavera, né? Não necessariamente dessa ordem que eu falei das estações, mas agora você tem nas lojas de departamentos as modas semanais. Então agora não são 4 estações, né? 4 momentos ali de moda, mas você pode ter até 50 e tantos momentos diferentes de moda. Então é necessário realmente comprar uma roupa nova a cada semana, né? Então não são necessidades realmente factuais, são necessidades artificiais, de você estar sempre atualizado, de você estar sempre atualizada com as novas tendências da moda, com o que há de mais novo em tecnologias. Será que isso é realmente necessário? Né? A publicidade vem para nos colocar, né, para tirar essa dúvida e dar certeza, uma falsa certeza, claro, de que temos que consumir cada vez mais. Mas aí vem outros problemas, já agora, né, típicos do século XX e principalmente do XXI. É sustentável manter esse modelo? Né? Quantas terras serão necessárias para produzir tanta roupa, tanto celular, tanto carro e para aguentar tanta poluição? Então, são pontos que começam a ser discutidos nos últimos anos e que vão levar à necessidade de se discutir também hábitos mais racionais de consumo. Né? E aí também isso vai implicar na publicidade. Né? Como é que a publicidade pode ajudar, né, a tornar o consumo mais sustentável? Né? E que eles, claro, continuem ganhando dinheiro, porque o direito do consumidor é tipicamente capitalista, né? Aqui ninguém está pregando o socialismo, né? Um dos ramos do direito mais capitalistas que existem é justamente esse nosso, que a gente vai estar falando o tempo todo de dinheiro, né? De custos, benefícios, né? De compra, de venda, e isso nada mais é do que negociação de comércio, né? Que é tipicamente capitalista. Então aqui tem nada de socialismo, nada de comunismo, muito pelo contrário, é um dos ramos mais capitalistas que existem. Bom, aí, continuando, né, a falar dessa sociedade de consumo em massa, ela começa ali, né, no século XVIII, na Europa, e de forma mais organizada nos Estados Unidos, já século XVIII, XIX principalmente. No final do século XVIII já surgia nos Estados Unidos um movimento organizado para o surgimento de normas protetivas do consumidor, inclusive lá nos idos, né, dos 1700 e pouco, já se usava nos Estados Unidos a nomenclatura consumidor, já se falava a palavrinha consumer, né, que era consumidor em inglês. E esse movimento ele vai se espalhando, né, começa a se consolidar no final do século XIX e passa pela sua normatização completa na segunda metade do século XX, certo? Então, a evolução do direito do consumidor ela começa, né, a se intensificar no século XVIII, fica mais forte ainda no século XIX, né, quando vão haver realmente as origens das primeiras leis, né, que tratam do tema, e aí no século XX é que o direito do consumidor vai ganhar ainda mais força. Na Europa, a organização de normas dessa natureza só surge no século XIX, mas a sua consolidação somente ocorre após o final da Segunda Guerra Mundial, completando seu ciclo nas últimas décadas do século XX, principalmente por conta da unificação de normas voltadas para o consumo por meio da União Europeia, a partir do Tratado de Roma, de 1957. Então, na Europa, esse movimento, né, consumerista ele vai ganhar mais força a partir desses dois momentos históricos, final da Segunda Guerra Mundial e principalmente depois que começa o modelo de consolidação da União Europeia, né, disso que hoje é a União Europeia, que começa ali pelo Tratado de Roma de 1957. Certo, gente? Bom, não tem mais tempo, né? Falta menos de 1 minuto, então agora me resta despedir-me de vocês. Então deixa eu me despedir de vocês. Bom carnaval sem carnaval, né? Curtam aí da maneira necessária, evitando aglomerações, e a gente se vê daqui a 2 semanas. Tchau, gente. Boa noite e até a próxima. Boa noite.